Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa, onde a gente trata semanalmente de vários assuntos que interessam ao povo aqui de São Paulo. E claro, sempre alinhando com algumas pautas do nosso mandato, e uma das pautas principais é a cannabis medicinal, a partir do nosso projeto de lei lá em 2018, que se transformou numa lei estadual, que hoje está em pleno vigor. A gente tem muito assunto para debater sobre isso, mas estou muito feliz em poder receber aqui a doutora Emanuele Miranda de Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Caio. Obrigada a todos e obrigada por esse convite. Quero parabenizá-lo também por esse programa, porque acredito que através dessa informação de qualidade a gente consegue mudar a realidade do nosso país, né? Com a informação. Então, mais uma vez, muito obrigada e conta comigo. É isso. Vou ler aqui a mini biografia da nossa convidada, que é médica integrativa, pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase, com foco na prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Também é bacharel em enfermagem, com certificação em medicina canabinoide pela HCFM USP, por meio de uma abordagem baseada em evidências científicas, possui formação complementar em terapia da reposição hormonal e em técnicas avançadas de aplicação de injetáveis, ampliando as possibilidades terapêuticas para tratamentos personalizados e integrativos. E é membro também ativa da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Doutora Emanuele, é um prazer ter você conosco aqui. A gente, como você já percebeu, a gente trata de vários temas, mas hoje principalmente falando sobre cannabis medicinal, que se tornou aí eixo central também do nosso mandato a partir da lei. E claro, a ideia é difundir boas informações, estimular novos médicos a também passarem a prescrever. Mas antes eu queria entender um pouco da tua formação. Eu vi que você se formou em enfermagem e aí você me contou aqui nos bastidores que se formou fora do Brasil e depois passou pelo Revalida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, obrigada. Bom, a medicina não foi a minha primeira paixão, foi a enfermagem. Só que já no decorrer do curso, no final do curso, eu entendi que estava muito limitado o poder de escolhas, de decisões saudáveis para os pacientes. E eu decidi fazer medicina. Na época, no meu estado, eu sou do Mato Grosso, então fica mais próximo da região da Bolívia. E por essa decisão de família mesmo, financeira, na época, os meus pais me deram um aval para fazer medicina lá. E quando eu retornei, teve sim esse processo do Revalida, que só por Deus mesmo, e muita dedicação, muitas horas de estudo, consegui passar nessa prova, que é uma prova que já de cara mexe com o seu emocional, com a ansiedade. Tem vários relatos de colegas que não conseguiram passar, mais de 7 anos, 10 anos, outros que infelizmente por conta da pressão da sociedade, da família, chegam até a tirar a vida. Então assim, pra ter uma ideia quanto é a pressão psicológica nessa prova. Porque talvez se ela fosse de uma forma mais justa, né, a gente teria outra visão, outro cenário. Mas, enfim, eu realizei essa prova e já no meio da faculdade de medicina, ainda no meio da faculdade de medicina, eu já tinha o olhar para medicina integrativa. Porque eu tinha minha avó e como uma referência de vários médicos que cuidavam dela, mas nenhum tratava, sabe? Então era cardiologista, gastro, ortopedista, um clínico geral para tratar de uma pessoa, mas ela vivia com queixas, ela vivia sendo internada, ela vivia assim com dor, porque o ortopedista prescrevia remédio para dor, mas machucava o estômago, enfim, era uma bagunça. E já no final da minha faculdade, fora do Brasil mesmo, a minha avó passou muito mal. Então, ela precisou ser internada, levada de emergência para o hospital. Foi feita uma cirurgia, uma laparotomia aberta, assim, exploratória, para entender o que estava acontecendo. Então, veja, de uma senhora que estava tratando infecção de urina, ela tinha, na verdade, um problema intestinal. O intestino colabou, grudou, rompeu e teve uma infecção, uma peritonite, que a gente chama, né? E ela passou por mais de 6, 7 cirurgias para tentar corrigir. E nisso eu vi já na medicina integrativa uma possibilidade de curar, sabe? De trazer a resposta da melhora da minha avó e trazer qualidade de vida para mim também. Porque era jovem, mas tinha dificuldade para perder peso, vivia com preguiça, vivia cansada, tomava anticoncepcional, tipo, tinha uma vida completamente oposta do que eu tenho hoje, sabe? Porque eu não tinha informação. Então, eu já saí da faculdade já com a garra, com a vontade de querer fazer algo melhor para minha avó, para a saúde dela e para minha, e vim para São Paulo para estudar a medicina integrativa.
fazer alguns Perfeito. cursos. E aí eu imagino que, claro, durante essa caminhada da medicina integrativa, te surgiu a cannabis medicinal ou foi antes ainda, já na faculdade? Olha que engraçado. Eu acho que todo mundo deve ter alguma experiência com a cannabis de forma recreativa, né? Então, coincidiu de que na minha família, meu irmão estava tendo essa experiência. E eu vim para São Paulo para fazer a pós. E na minha primeira aula de final de semana, eu sentei do lado de nada mais, nada menos que a Carol, que é a Carolina Nossetti. Ah, nossa parceira aqui também. Então, durante o meu início aqui em São Paulo, eu ainda era enfermeira, porque eu estava esperando o processo de revalida. Então, eu conversei com a Carol, contei a minha história, contei o que estava acontecendo, e ela me fez um convite para trabalhar com ela, para atender esses pacientes, para trazer o olhar da medicina integrativa que nós estávamos fazendo essa pós. Então, foram 18 meses, assim, de pós juntas, cuidando dos pacientes dela, e eu tive o privilégio de fazer uma mentoria com ela, né? Porque hoje eu falo que foi isso. Infelizmente, depois eu precisei interromper esse trabalho para me dedicar aos estudos fora, né? Para a prova do Revalida, então... Nesse período você estava ainda enquanto enfermeira. Ainda enquanto auxiliando enfermeira, 18 meses. Então, eu entrei nessa pós como enfermeira para poder abrir a mente. Eu precisava abrir o horizonte e conheci a Carol. Então, junto a gente começou a trazer os viés, todas as indicações da medicina integrativa para os pacientes dela. E aí eu apaixonei pela cannabis, pelo que o sistema endocannabinoide e o que os fitocannabinoides fazem com a vida dos pacientes e dos familiares. Então era chocante o resultado e foi onde eu pude levar essa informação para minha família e para dizer que não se trata de uma droga, se trata de uma medicina, de uma planta medicinal, que o que diferencia é sempre a intenção. Então é a intenção de quem busca ela, para qual é a intenção. E foi graças a esse conhecimento que os meus pais abriram a mente e viram o que o meu irmão passava naquela época, não como uma dependência, sabe? Mas mais como uma forma de chamar atenção. E logo depois a gente conseguiu resolver, passar por cima dessas situações. Então, foi mais ou menos esse cenário. Perfeito. Que escola boa que você teve. A Carolina Não é? Nossetti é uma grande parceira nossa, inclusive... A gente tem aqui na frente parlamentar um conselho deliberativo que define projetos que serão agraciados com recursos do orçamento do Estado. E a Carol Nossetti, ela é responsável pela decisão, é uma das pessoas que é responsável. É por isso, então, um beijo aí para a Carol Nossetti, que é uma queridona. Eu também, sou grata por ela muito. Estamos aqui com a pupila, então, da Nossetti.